Uma pesquisa do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, apontou que os professores de escolas municipais e estaduais ganham 20% menos que profissionais de outras áreas. O piso salarial do professor em início de carreira, com formação de nível médio, é de quase R$ 2.300 e carga horária de 40 horas semanais. O professor hoje em dia ele não é tão valorizado porque a sociedade ainda não entendeu esse valor que a educação tem. Então acho que primeiramente tem que ser trabalhado também com a sociedade essa questão da educação. Um relatório divulgado por um Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais traz um dado desanimador. Os professores de escolas públicas ganham 25% a menos que profissionais assalariados de outras áreas. Nós trabalhamos não só um horário, né? A grande maioria dos professores trabalham 2 ou até mesmo 3 turnos. Segundo o relatório, mais da metade dos professores da educação infantil não tem formação superior apropriada. No ensino fundamental, o percentual chega a 49%. O menor índice é no ensino médio, onde quase 40% dos professores não têm a formação devida. Baixos salários, falta de investimento, de reconhecimento, de estrutura para trabalhar e especialmente falta de respeito. As constantes agressões contra os professores mostram a total inversão de valores. Os mestres estão se sentindo cada vez mais esquecidos pela sociedade e pelos governantes. A grande questão que a gente tem aqui é mesmo a perspectiva da luta de compreender a educação como uma real necessidade e não como algo que tanto faz. A realidade de hoje é bem diferente de tempos atrás. A falta de limite da sociedade, a violência escolar, a falta de uma carreira, da valorização dessa carreira e, por que não dizer, a falta de respeito por parte dos governantes. Bem, vamos nos deter um pouquinho mais sobre isso. É um tema que eu gosto muito, essa questão da educação pública. Pode me colocar na tela, por favor? Me dá a minha metade aqui. Boa noite a todos. Quem é que está na sala de controle hoje comigo aí? É o Carlos? Boa noite, seu Carlos. Boa noite a todos aí, a vocês, pessoal do controle mestre. Quando eu era menino, já tem tempo isso, né? Lá em 1970 eu entrei para a escola pública. Estudei numa escola chamada Confrade Antônio Pedro de Castro, lá no bairro Industrial, aqui em Contagem, que existe, está lá até hoje, né? Forma alunos em sequência. Tenho a maior alegria e o maior orgulho de ter passado pela escola pública. Minha professora chamava-se Dona Cidinha, me lembro muito bem disso, brava, mas brava para valer. E todas as vezes que acontecia alguma coisa em que minha mãe era chamada lá, porque era minha mãe quem ia, não é? Meu pai viajava muito, motorista, então minha mãe é quem ia na escola. Minha mãe já falava assim, olha, professora nenhuma sai de casa para poder fazer nada errado com o aluno, hein? Se tiver alguma reclamação, você pode saber que você vai sofrer as consequências. Ou seja, os pais já saíam de casa com respeito aos professores. Já se sabia que era um profissional que estava ali e que merecia, naturalmente, o respeito dos alunos. E o resultado era que, de fato, nós respeitávamos os professores. E isso hoje deixou de existir. Já há casos, tranquilamente, em que os pais vão à escola brigar com o professor, independentemente se o aluno precisa de uma correção ou não. A educação que nós devemos dar aos filhos, muitas famílias estão jogando para a escola. E não é lá o local. O local deles aprenderem, terem conhecimento. Educação, respeito, disciplina, tem que vir da família. Dizer claramente, o professor é um mestre que está ali para te orientar e para crescer. Então, uma escola pública, eu tenho um carinho muito grande. Apesar de muita gente falar, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelos professores. Estudei escola pública até o final do ensino médio. Estudei à noite, trabalhei de dia e por aí vai nessa história toda. Bem, agora hoje, vamos dar uma analisada com muita seriedade no que acontece na educação brasileira. O Brasil está entre os países que mais gasta em educação no mundo. Podem digitar aí no Google quanto o Brasil gasta em educação. Vocês vão ver que dependendo da forma como se faz o planejamento, o orçamento, o Brasil gasta até 16% do PIB em educação. Aí você me pergunta, e é o que eu tenho me perguntado, por que nossas escolas são ruins, nossos professores ganham mal, nossos alunos de 0 a 10 tiram 4,2, não aprendem português, não aprendem matemática, não estão incentivados à ciência. O que é que está acontecendo, já que o Brasil gasta tanto em educação?
O Brasil gasta mal. O dinheiro desaparece na burocracia. Em muita gente que fez concurso para reger sala de aula, parou de reger e fica à disposição e vai trabalhar no serviço burocrático. O país investe muito na educação superior. O estudante de nível superior federal brasileiro das universidades federais custa mais caro 3, 4 vezes que um aluno na Suíça. O Brasil gasta mal o dinheiro. E eu não estou falando do quanto, eu estou dizendo que gasta-se mal e não gasta o necessário na educação básica, que é junto das professoras, junto das prefeituras. O dinheiro, ele se perde no emaranhado de situações de corrupção, de burocracia, de obra mal feita, e onde ele tem que chegar mesmo, que é no professor e no aprendizado, não chega. E muitas vezes, quando a gente vai discutir essa questão, esbarra no corporativismo, no sindicalismo radical e numa série de vantagens e privilégios que ninguém quer perder. E o resultado é o que você está vendo aí. Hoje eu tenho comentado com vocês, os alunos, Coreia, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Japão, são alunos que já saem das escolas públicas no ensino médio profissionais, 2, 3 línguas, idiomas diferentes. O que acontece com os nossos? Qual é o futuro que espera essas crianças que estão na escola pública, os nossos adolescentes e as nossas adolescentes? São perguntas que a gente tem que fazer, e o Brasil gasta muito, hein? Porque a gente fala assim, o Brasil tem que investir mais em educação. Não é verdade. A gente tem que começar a pensar como nós estamos gastando o dinheiro dessa maneira. O resultado qual é? Nossos alunos do ensino médio, 35% abandonam o ensino médio antes de completar o curso. Abandonam, por quê? Tem que trabalhar. A família com 16 anos, o rapaz e a moça tem que trabalhar. Muitas vezes há um problema da gravidez precoce. A menina, a adolescente, acaba saindo da escola por conta de uma gravidez que acaba atrapalhando o desenvolvimento dela no momento indevido, e essas situações vão pesando na nossa escolaridade. O resultado é que a maioria dos nossos alunos de escolas públicas acaba enfrentando o mesmo problema de antes, não conseguem ingressar numa faculdade porque não conseguiram o apoio necessário lá atrás. Bom, hoje, esse é um dos temas que eu vou lhe falar. O Brasil precisa parar e pensar sobre ele. Como é que nós vamos dar futuro a esses jovens que estão chegando, esses adolescentes, e garantir tempos melhores para os professores? Olha, é aberto a uma discussão e a colaborações de gente séria. O que vim conversar com radicalismo, ideologia, isso aí já passou. Deu errado. 15 anos errado. Está na hora da gente começar a pensar no novo.